Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de ADM a Live, nosso encontro de 10 horas da manhã nas mídias sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em voga, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Nosso convidado é o administrador Wagner Ramos, que vai falar sobre governança e engajamento empresarial para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as famosas ODSs. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Érica? Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Eu agradeço o convite do CRA, é um prazer estar aqui com vocês para debater esse tema. E, Wagner, como eu falei, é um tema importante que a gente está falando muito, né? Independente desse caos que a gente está vivendo, de isolamento social, de pandemia, é um tema que vem tendo muita importância, né? E vamos começar fazendo um panorama, né? Sobre os padrões de produção e consumo. Eles vão ser realinhados para uma perspectiva sustentável? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso vai acontecer daqui para frente? Érica, eu entendo o seguinte, com certeza, o contexto da pandemia traz novos desafios, mas essa tendência de sustentabilidade, essa tendência de uma nova perspectiva de consumo, de produção, ela já não é tão recente assim. Na verdade, ela já vem numa trajetória antiga. A gente tem uma mudança de mentalidade empresarial desde lá do pós-guerra, né? Então, a gente vinha numa visão tradicional onde as empresas julgavam que o seu papel social era gerar empregos e lucros para os seus acionistas. E, em seguida, a gente tem uma tendência por uma perspectiva de transparência empresarial. Então, vários escândalos, mais ou menos na década de 90, fizeram com que as empresas fossem forçadas a repensar esse papel de ter transparência na sociedade. A partir daí, a gente migra por uma perspectiva de responsabilidade das empresas. Então, as empresas passam a ser responsáveis pelos seus impactos, pela sua atuação. Num segundo, mais para frente, a gente tem essa perspectiva da sustentabilidade. Então, a gente vê o termo sustentabilidade surgindo, não só nas academias, mas no meio empresarial, com força total, áreas de sustentabilidade sendo incorporadas na estrutura organizacional das empresas, e hoje a gente já chega numa perspectiva de geração de valor. Então, as empresas estão, mais do que só serem responsáveis pelos seus impactos, elas começam a ser cobradas por uma perspectiva de gerar valor para a sociedade onde elas estão inseridas. Então, isso mostra que o padrão, não só o padrão de consumo no comportamento de quem compra, do cliente, vem mudando, e isso é notório, mas as próprias empresas vêm absorvendo essa mudança e mudando o seu próprio comportamento. E agora, com a perspectiva, com essa crise do coronavírus, que infelizmente vai trazer assim, desafios enormes para as próximas décadas, eu diria, essa é a minha concepção, eu acredito que agora a gente vai ter que dar um outro salto, um salto que não vai realmente poder mais conversar com esses padrões anteriores, sob pena da gente não conseguir mais viabilizar negócios e viabilizar a própria existência da nossa sociedade. Wagner, esses objetivos, né, essas ODSs, você acredita que elas vão ser responsáveis por uma retomada mais sustentável das organizações no pós-crise? Eu acredito que esse movimento global, para quem não conhece, os ODS foram lançados em 2015 pela ONU, tá? Então é um consenso de quase 200 países que são países membros das organizações das Nações Unidas. Então essa agenda, ela consegue consolidar os principais desafios do mundo nas áreas social, ambiental e econômica. Então, por ser uma agenda consensual, ela preconiza exatamente o que eu acredito que esteja fazendo falta nesse momento para que a gente continue a nossa caminhada de uma maneira um pouco mais inteligente, um pouco mais digna para a humanidade. Então, ela consolida exatamente o que nos une, são os nossos problemas comuns. Né? Hoje a gente tem uma atuação muito separada, né? Nós acreditamos ainda nas diferenças, né? Então a gente vê muito questões de gênero, de raça, classes sociais, então tudo isso cria nichos, cria silos na nossa sociedade que não nos ajudam de maneira nenhuma a superar os desafios que existem hoje. Então os ODS, eles vêm
com essa entrega, de a gente conseguir olhar para um lugar só e entender, nossa, quais são os nossos desafios comuns, aonde que os desafios de um país influenciam nos de outro país, como que isso está conectado. Então, eu acredito que se a gente tem alguma chance de mudar esse jogo, de começar a caminhar numa direção diferente, essa chance está, em grande medida, apoiada aqui nessa agenda global, que foi o primeiro consenso. Você imagina, quase 200 países entrando em consenso, por exemplo, na questão de igualdade de gênero. Muitos países que sequer permitem uma livre expressão da mulher, onde a mulher não pode mostrar mal, pode mostrar o seu próprio rosto. Então, foi um desafio muito grande, foram 3 anos construindo essa agenda. Essa agenda passa por questões de pobreza, fome, saúde, educação, igualdade de gênero, água, energia limpa, trabalho decente, a questão da indústria, da infraestrutura industrial, a redução de desigualdade, que para mim é o centro, uma das grandes bases dos problemas que a gente vive hoje, as cidades sustentáveis, o consumo e produção responsável, a mudança climática, sem dúvida nenhuma, vida na água, vida na terra, instituições fortes e as parcerias, né, 19 metas. O 17º, ele não iguala todos os outros, porque ele prevê mecanismos de parcerias multissetoriais para o alcance dessas metas. Então, acredito sim que os ODS têm um potencial muito grande de ser a principal, não a única, tem outras presentes, mas a principal diretriz para a gente construir um novo futuro. Você falou sobre a questão da desigualdade social, né? Infelizmente, desde o início da pandemia, a gente só vê que a desigualdade tem aumentado, né? Que a desigualdade vai se transformar nos próximos anos, vai ser mais abismal, digamos assim. Isso transforma o desafio da desigualdade social para a Agenda 2030 ainda maior? Sem dúvida, porque, como eu falei, eu acredito que a desigualdade social é um dos ODS que é, na verdade, considerado base para todos os outros. Quando você fala de desigualdade social, você vai ver esse elemento presente em todos os outros desafios. Então, a desigualdade social está na pobreza, está na fome, está na saúde, está na educação, está em todas essas grandes agendas. Ela é uma grande medida, inclusive, de como essas agendas operam. E aí, do ponto de vista empresarial, isso é mais gritante ainda. Já há muito tempo que se defende, muitos pensadores da sustentabilidade já defendem isso. Como é que você quer ter empresas que prosperem? E as empresas hoje têm um papel muito preponderante na superação dos nossos desafios. Tem empresas que são maiores do que países. Então, a força da iniciativa privada ganhou tanta projeção que é um dos atores principais nesse jogo, claro, junto com os estados e junto com a própria sociedade civil organizada. Então, a desigualdade social, ela pega aí também, porque como é que você pode conceber que uma empresa vai prosperar e vai ter longevidade numa sociedade doente, numa sociedade sem recursos, sem dignidade? Então, sem dúvida nenhuma, a desigualdade social tem sido um dos grandes indicadores e, na verdade, é alarmante, porque a gente não consegue reverter a curva. Então, os índices que medem a desigualdade social eles só pioram no mundo, e o Brasil é um dos grandes, se você for colocar uma lupa no Brasil, é um dos países mais alarmantes em termos de desigualdade, e sem dúvida a gente vai ter que trabalhar, e trabalhar de forma radical nesse quesito, se a gente quiser qualquer tipo de mudança do que a gente está vendo acontecer hoje no mundo. Falando em trabalhar, vamos falar de ferramentas. Quais seriam as ferramentas que podem ser utilizadas pelas empresas para ter um maior alcance, para se engajar mais nessa questão das ODS? Os ODS foram elaborados como uma agenda multissetorial. Então, a gente entende que eles demandam o engajamento do poder público, da iniciativa privada e da sociedade civil, como eu já falei. Para as empresas, existe uma linguagem muito específica, que é a linguagem do mundo corporativo. As ferramentas que as empresas já usam para atender a outras agendas próprias, elas precisam, qualquer tipo de ferramenta dos ODS precisa conversar com essa perspectiva também. Então, aqui no sistema ONU, o braço do sistema ONU, que é responsável por endereçar a agenda dos ODS para as empresas, é o Pacto Global. E aqui no Brasil nós temos uma rede brasileira do Pacto Global,
e o Pacto Global foi lançado nos anos 2000 pelo então secretário executivo da ONU, Kofi Annan, e já nos anos 2000 já começa um movimento empresarial que já passava por pontos como anticorrupção, proteção ao meio ambiente, a questão do trabalho digno, né, o trabalho não forçado. E aí, quando surgem as agendas globais, que a que antecedeu os ODS eram os ODMs, para quem não lembra, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e que trouxeram resultados bem robustos. O Brasil foi um dos países que mais avançou nos ODMs, era uma agenda que focava mais na agenda pública, em questões do Estado, né? Então, reverter cenários vinculados à saúde, à educação, e o Brasil teve muito êxito nessa agenda, foi um dos países de destaque, isso na era do governo, mais ou menos do governo final ali do governo Fernando Henrique, a era Lula e Dilma, a gente conseguiu ter uma reversão de certos indicadores muito essenciais. Mas, claro que isso precisa de políticas estruturantes para se sustentar. A gente não conseguiu, hoje o nosso retrato já é diferenciado, e a ONU percebeu que os ODS, eles tinham que vir endereçados de uma outra forma, não só com os estados não teriam como dar conta dessa agenda sozinhos. Então, os ODS eles já vêm com outra perspectiva, ele já vem com essa perspectiva do engajamento empresarial. E o Pacto Global, que é o braço dos ODS responsável por essa agenda, ele traz ferramentas para a iniciativa privada conseguir, né, a empresa olha para aquilo e fala, nossa, 17 objetivos, 169 metas, 200 e tantos indicadores, como é que eu lido com isso? O que eu tenho a ver com isso? E ainda existe muita mentalidade de, não, isso é um problema público, não privado. E os ODS vêm com mecanismos para quebrar um pouco isso. Então, existem ferramentas, hoje tem 2 ferramentas principais, que em inglês chama-se, uma delas, a inicial, vamos dizer assim, é a SDG Compass, que é um guia de engajamento empresarial nos ODS, já tem tradução para o português, e essa agenda, ela trabalha em 5 passos básicos. É o passo de conhecer os ODS, internalizar os ODS, o passo de priorizar o que você vai fazer em termos do que você mais impacta. O meu impacto maior é na questão climática, o meu impacto maior é na questão da água, ou enfim, é social. Então, você faz ali um estudo de quais são os seus principais impactos, você faz um trabalho interno para conseguir criar mecanismos que estejam estruturalmente na sua atividade de produção, comércio, enfim, e, por fim, você divulga isso para a sociedade, você dá transparência ao que você está fazendo. Então, essa ferramenta inicial, ela tem esses 5 passos principais. E já tem uma outra mais avançada, que é o Action Manager, que ela consegue monitorar todo o seu desempenho nos 17 ODS, 169 metas, está em parceria com o Sistema B, que é uma iniciativa bem legal também, não sei se já houve alguma live com o Sistema B, se não houve, recomendo. É muito legal, as empresas B é um movimento mundial fantástico. Então, eu pontuo essas 2 ferramentas, quem quiser saber um pouco mais também, eu imagino que vocês vão deixar o meu contato disponível, eu estou à disposição para aprofundar um pouquinho mais também, para também não tomar muito tempo dessa live, acho que vai ter, se tiver alguma pergunta, a gente poder responder, seriam essas 2 ferramentas, Tá bom, e com certeza a gente vai querer fazer essa outra live aí com a questão das empresas. Bom, vamos trazer agora o tema da governança, né? Quais são as estratégias de governança que podem potencializar a questão das ODS, potencializar os resultados para alcançar essas ODS? Eu acredito que a agenda dos ODS, ela vem com esse carimbo da governança, né? Não adianta olhar para a agenda e falar, bom, eu vou fazer aqui a minha parte e está tudo certo. É claro que isso é bom também, é claro que isso também tem resultados. Na verdade, a agenda ODS, ela conversa, inclusive, individualmente com as pessoas. Então, qualquer um que esteja nos assistindo, pessoa física, individualmente, que entrar no site da ONU, e está tudo em português já, e olhar aquelas metas, pode ter uma visão de como, dentro da nossa vida pessoal, a gente consegue agir para mudar esses indicadores. E aí você vai ter, logicamente, isso para os estados, para as empresas, para a sociedade civil, para a academia. Cada setor vai ter ali um endereçamento muito próprio de atuação dentro da agenda, mas é muito, muito importante que a gente tenha um olhar ampliado, um olhar de conexão. Não adianta
você querer, por exemplo, que as empresas façam o melhor que elas consigam em torno da agenda ODS, sem que os governos, por exemplo, criem um ambiente favorável partindo do seu lugar de Estado, do que o governo tem como prerrogativa de atuação, que os governos criem. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um projeto de lei, que é um projeto de lei que torna a agenda ODS uma balizadora de políticas públicas. Esse projeto de lei está sendo tramitado na Alerj hoje. A gente tem tentado fazer, eu atuo na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, então, na minha atuação profissional, a gente tem tentado fazer conexões com a Alerj para movimentar esse PL, que esse PL seja de fato aprovado, porque ele cria não só esse arcabouço de políticas públicas lastreados pelos ODS, mas ele cria também um conselho de desenvolvimento sustentável para o Estado, um conselho onde você vai ter representatividade de todos os setores mais importantes, pelo menos. E aí você começa a ter um olhar centralizado. E aí você começa a ter do que adianta uma empresa, por exemplo, do ponto de vista empresarial, assumir alguma atuação em prol de 1 ou 2 ou 3 ODS, se ela, por exemplo, não conseguir ter clareza de como ela vincula essa atuação numa política pública. E aí você tem um efeito potencializado. Né? Então, a governança, para mim, é a palavra-chave dessa agenda, é o principal mote de atuação para quem realmente quer promover alguma mudança, e eu imagino que seja a nossa grande saída. Né? Isso eu estou falando em nível local, estadual, Brasil e mundo, sem dúvida nenhuma. Bom, já que você já trouxe o assunto aqui para o Rio de Janeiro, quais são as ações que estão em curso? O que está acontecendo em relação à governança? Como é que está esse panorama aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade? Érica, como eu falei, a gente tem aqui esse projeto de lei acontecendo, e, além disso, a gente tem várias iniciativas em prol dos ODS aqui. Na verdade, na minha atuação junto com as empresas, eu vejo que a maior parte das empresas, as grandes e médias, então, quase todas ou muitas delas, tem um desafio ainda de trazer essa realidade para as empresas menores, tá? Porque as empresas menores, elas não se veem muito nessa agenda, sempre vai ter aquela barreira de eu não tenho recurso, eu tenho que lidar com outras questões, mas é um desafio muito grande porque 90% das nossas empresas são pequenas e médias. Mas as grandes, quase todas elas já fazem um trabalho em torno dos ODS, e muitas organizações do terceiro setor também já atuam com ODS. Na verdade, hoje, se você move algum tipo de projeto, principalmente social e ambiental, e nem sequer toca nesse assunto, já está sendo visto como, bom, você não deve estar muito atualizado sobre o que está acontecendo, porque, de alguma maneira, os projetos que são movidos ou apresentados, eles passam e dialogam com a agenda, ainda que de uma maneira mais genérica. Tá? Então, tem muita coisa acontecendo. Mas eu destacaria uma ação aqui no Rio de Janeiro, que é uma ação que está indo justamente pelo lado da governança. É uma ação que está tentando unificar, criar um mosaico dessas diversas ações, tentar colocar tudo isso numa arena só. Essa ação chama-se Pacto pelo Rio, é uma ação que foi lançada agora no contexto da pandemia, já tem 2 meses de vamos chamar assim, de montagem, né? A gente está elaborando, a Firjan está muito à frente dessa ação, com outras organizações, a FEComércio, a FUNPERJ, o governo do estado. Então, a gente tem várias, agora já surgiram várias, eu diria assim, umas 15 ou 20 organizações do terceiro setor, iniciativa privada, academia e poder público, e a gente tem conseguido virar algumas entregas bem interessantes, como, por exemplo, um plano de testagem em massa para o Estado, em parceria com a Fiocruz, uma plataforma de ações, onde você vai poder ver todas as ações do terceiro setor iniciativa privada em prol da pandemia e para além dela também. Então, eu destacaria essa ação como uma ação de governança, porque ela não se propõe a ser uma ação, mais uma ação, replicando coisas que já estão sendo feitas, mas sim um olhar centralizado. Essa ação ela não tem um dono, não é de A ou de B, se propõe ser da sociedade, é realmente uma aliança multissetorial. Então, eu vejo muito valor nesse tipo de iniciativa e destacaria o Pacto pelo Rio aqui no nosso estado como um movimento que, na minha leitura, vai na direção certa.
Wagner, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você mandasse um recado para as empresas, para os profissionais e estudantes que estão nos assistindo, né, que quer conhecer, para quem quiser conhecer melhor, se aprofundar nessa questão das ODS, nessa questão da governança, né, para o crescimento, para o desenvolvimento sustentável das organizações. Érica, o recado que eu dou é o seguinte: eu acho que hoje todos os profissionais de todas as áreas, estudantes, empresas, quem vai atuar na esfera pública, quem se interessa mais por caminhar pelo terceiro setor, todos os profissionais, sem exceção, precisam conhecer essa agenda, precisam se apropriar dessa agenda, não como algo da ONU, mas como algo nosso, da humanidade. É muito importante que a gente fale a mesma linguagem. É claro que os locais, os países, as cidades, os bairros têm contextos específicos, mas a agenda ODS também se preocupa com isso. Então, ela olha parte de uma base, mas ela estimula que as soluções sejam desenvolvidas em nível local, considerando e respeitando as diferenças e a expertise e a especificidade, das questões culturais e sociais de cada local. Então, eu acho que todos os profissionais precisam conhecer essa agenda. E como recado maior, eu acredito que a gente precisa, isso para além até da própria agenda, a gente precisa mudar o nosso modelo mental. Se a gente continuar partindo dos referenciais que nos separam, a gente não vai conseguir. Então, a gente precisa, como profissional, como estudante, enfim, como cidadão, a gente precisa, de fato, partir de outros referenciais, dos referenciais que nos unem. Se a gente não fizer dessa forma, dificilmente a gente vai conseguir caminhar numa única direção e dificilmente a gente vai ter êxito em superar os desafios que se colocam. Então, se eu puder falar alguma coisa de útil para quem está trabalhando, para quem está começando a entrar, querendo entrar no mercado de trabalho, ou quem está realmente iniciando seus estudos, eu daria essa injeção de ânimo. É difícil, está difícil, mas tem jeito sim, e eu acredito que é uma questão de mudar o referencial. Aí já aproveito aqui, terminando minha fala, agradecendo mais uma vez, obrigado, foi ótimo participar, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com o debate, enfim, com quem está escutando a gente, e fico aqui à disposição para futuras conversas, foi realmente um prazer. Com certeza, o prazer foi nosso, é um assunto que a gente sempre gosta de falar, o CRA é signatário do Pacto Global desde 2012, né? Então, assim, é um assunto bem interessante que a gente pode desenvolver, vamos desenvolver mais isso, vamos fazer mais coisa, e muito obrigada pela sua presença aqui na ADM Live, Wagner. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom dia, um bom dia a todos. Bom dia. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, fique bem, fique em casa, e amanhã e quinta-feira nós vamos ter mais 2 conversas, vamos ter mais ADM Live aqui, eu te espero. Tchau, tchau.